para não... Sim, é para não sobrecarregar. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Então, daremos início ao nosso encontro, né? A gente chama de encontro de colegas, encontro de amigos, né? Que de mês em mês a gente tem feito, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial e muito importante para a rede, que é a Leila Maria Beltramini. Ela é graduada em Ciências Biológicas, modalidade biomédica, né, pela Faculdade de Filosofia e Letras, Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Fez pós-graduação, começou na Unicamp, e depois mestrado e doutorado em Bioquímica pelo Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Livre docente pelo Instituto de Física de São Carlos, onde atua agora, né, como professora sênior, junto ao grupo de Biofísica e Biologia Molecular Estrutural, Sérgio Mascarenhas. Há mais de 20 anos tem atuado em educação e difusão científica, desenvolvendo, então, e produzindo materiais para ensino, vários materiais, né, bem como ela propor abordagens metodológicas a serem empregadas, né, nesses níveis educacionais. Para quem teve o prazer de conhecer, né, o local onde a Leila trabalha, né, e toda a infraestrutura, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer no Encontro da Rede, então a gente fica encantado com tudo que o grupo desenvolve. A Leila também tem uma participação muito importante no CEPID, e eu acho que provavelmente ela vai falar disso, né, que realmente é uma outra infraestrutura agora mais voltada para a ciência e para a educação. Então, Leila, fique bem à vontade de falar para a gente todo esse período aí que você tem há mais de 20 anos, né? Do grupo da rede. Seja bem-vinda e obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Célia, obrigada, Vivian, e a todos o João, a todo o pessoal, os ex-coordenadores e os atuais, né? Pelo convite, a gente fica bastante feliz com isso, né? E eu tentei fazer, então, uma retrospectiva desde quando realmente eu comecei a me envolver com essa parte assim mais fortemente, né, com educação e difusão de ciências, que foi, na realidade, quando a gente teve o primeiro CEPID aprovado, né? Então, eu sou, como a Clélia falou, eu não sou física, né, mas estou no Instituto de Física desde o início dos anos, acho que é 90, 89, 90, por aí. E estamos aqui, apesar de aposentada por razões particulares aí, para não ter que encarar a burocracia, eu continuo como sênior, que aí eu escolho o que eu quero fazer, tá? Bom, então, como é que é? Na realidade, a gente, aqui em São Carlos, a gente já é privilegiado, né? Nós temos um centro de difusão científica e cultural que sempre atuou. Essa casa aqui foi uma herança, praticamente, da comunidade italiana aqui de São Carlos, e o Centro de Difusão Científica e Cultural da USP, ele foi a primeira escola, foi a Escola de Engenharia de São Carlos, e que depois foi incorporada pela Universidade de São Paulo e transformada, então, no campus e tal. E aqui funcionava, inclusive, o Departamento de Física da Escola de Engenharia, tá? Então, e esse centro, ele sim, foi fundado pelo professor Newton, depois, em seguida, o professor Dietrich Schill foi o seu diretor, ficou muitos anos, e toda a estrutura, vamos dizer assim, que existe no CDCC, a gente deve, em grande parte, à atuação do Schill. E sempre foi bastante dedicado à área de exatas, né, e biologia ambiental. E aí, o que aconteceu? Quando a gente teve aprovado o CEPID, né, ou quando a gente pensou em montar o CEPID e propor, né, para a FAPESP, aplicar na FAPESP, nós falamos, a oportunidade da gente complementar, né, no CDCC, ou junto ao CDCC, fazer uma parceria,
e fazer uma parte de biologia, de biotecnologia e biologia molecular estrutural, tá? Então, foi essa ideia que surgiu desde o início. E daí a gente começou, o CEPID foi aprovado, ele se chamou, então, Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, a gente chama CBME, muita gente até fala CBME até hoje, né? E que tinha pesquisadores, então, do Instituto de Física, de alguns departamentos de Química, de Genética, de Ciências Fisiológicas, da Federal de São Carlos, né? E do Laboratório Nacional de Lucíncroto, lá de Campinas, tá? O projeto foi aprovado em outubro de 2000, tá? Esse CEPID. Bom, em novembro desse mês, né? Um mês depois, eu estou indo lá no Leopoldo para conversar um pouco com ele, né? Porque eu tinha, assim, nós tínhamos feito algumas propostas, né? De produzir jogos e tal, para ensino de bioquímica, de algumas partes da bioquímica, né? Mais a parte de proteínas, que era o que a gente sabia um pouquinho mais, sabe um pouquinho mais, né? Bom, e aí começou, então, o que eu digo, né? O aprendizado, a parceria e integrando a rede, né? Que aí, em 2004, que a gente passa oficialmente a integrar a rede. E aí é uma parceria, assim, né, da gente, do Instituto de Física, apoiado, então, pelo programa, né, CEPID da FAPESP. Então, o primeiro CEPID, esse Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, ele foi de 2000 a 2012. Em 2007, aí teve a chamada, o edital dos INCTs, a gente entrou com um CEPID, com um INCT que chamava era INBEC-MED, Instituto Nacional de Biotecnologia Estrutural e Química Medicinal. É um nome super grande. Né, que era apoiado pelo CNPq, pela FAPESP também, pelo Ministério da Saúde, tinha um monte de coisa aí. Eu sei que nós ficamos aí os 5 anos, e depois, em 2011 para 2012, teve uma nova chamada de CEPID, aí a gente também, né, aplicou o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade de Fármacos. Aqui nesse primeiro, a gente focou mais na parte de resolução de estruturas, né, de moléculas alvo, principalmente de doenças, de agentes, né, que causam doenças negligenciadas. E aqui no CIBIFAR, a gente focou mais no desenvolvimento de fármacos, ou prospecção, né, de candidatos a fármacos, com alvos já definidos desses micro-organismos, e também para câncer e outras doenças aí, tá? Bom, e nosso grande parceiro, né? Bom, em 2000, então, 2000 começou lá no final do ano o CEPID, fui para ir para o Rio, e quando foi em 2001, eu falei, não, eu preciso saber mais disso, né? E inventei aí um simpósio, a Universidade de Difusão das Ciências Moleculares, que foi aqui no CDCC, né? E o CDCC já fez 40 anos, tá? Depois a Nelma até pode falar um pouquinho sobre isso. E aí, com esse simpósio, eu convidei gente de algumas universidades, né? Inclusive da própria USP de São Paulo, da Secretaria de Educação, enfim. E aí é que está, né? Aí o Leopoldo, aqui é lá dentro do salão do anfiteatro do CDCC, o Leopoldo falando nesse início de simpósio, né? E daí, mas a gente, além de fazer o simpósio, nós trouxemos todo o pessoal da peça, né, de teatro que estava montada nessa ocasião, né?
eles já tinham andado, acho que já tinha ido nessa ocasião, já tinha ido para o Rio Grande do Sul, enfim, já tinham andado, né, por alguns estados, né? E aí veio Leopoldo e os jovens, que muitos hoje são professores, Wagner, a Luísa, enfim, eu não vou lembrar de todos, né? Assim, só os que eu estou vendo mais frequentemente. E foi a primeira vez também que eu subi num palco, literalmente, né? Que eu fui fazer a apresentação deles aqui no Teatro Municipal de São Carlos. E foram 2 dias, 2 apresentações com teatro lotado, e gente me ligando, pedindo se tinha mais ingresso, tal. Foi muito legal, tá? Bom, e aí a gente, em 2001 mesmo, eu inventei nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, eu inventei de botar um stand lá e também convidar quem eu sabia que trabalhava com ensino de bioquímica, para melhorar o ensino, para produzir coisas, eu convidei, e a gente, nesse primeiro stand, inclusive, nós pagamos para algumas empresas também ajudaram, para a SBBQ, e deu tão certo que no ano seguinte eles convidaram a gente para montar outros stands. Esse daqui foi em 2009, mas a gente fez de 2001 a 2009 direto e reto, né? E era em Caxambu, depois é que começou a ser em outro lugar, e por último está em Lindóia, tá? Então eu levava um monte de alunos, né, da pós-graduação que estava envolvido nessas atividades, e a gente ia que ia. Levava debaixo lá do bagageiro do ônibus, até mesinha, as testeiras, enfim, televisão e monitor e tudo mais, tá? Aí, aqui, ó, desde 2001, né? A gente montava simpósios, montamos vários simpósios lá também, mostrando essas coisas, tinha mostra de vídeos, de materiais educacionais, enfim. A gente fez vários em Caxambu, depois fizemos acho que uns 2 em Lindóia, fomos a Salvador naquele simpósio que teve, que foi internacional, junto com a IUB-MB, que foi uma loucura também, levei um monte de aluno, ficou caro para caramba, mas valeu a pena. E os regionais, das SBBQ regionais que a gente fez em Fortaleza e Natal, tá? Enfim, aí, lá, quando o Leopoldo veio para cá, lá, o grupo todo em 2001, conversando com ele, conversa vai, conversa vem, e falou que tinha uma pós-doc, uma pessoa que tinha terminado o doutorado, que era a Neuza Fernandes dos Santos. Você acredita, Vivian, que eu procurei foto da Neuza? Até na internet não tem. Aparece ela como professora lá em Cabo Frio, mas eu não achei foto. Leila, enfim, ela sumiu do mundo, a Neuzinha. Ela sumiu do mapa, né? Do mapa. Pois nós éramos tão ligados, né? Pois é. Sumiu. Então, aí o que a USP tinha me dado em contrapartida ao CEPID? A FAPESP sempre exige contrapartida, né? Ela tinha dado um cargo de educador, e aí vamos pedir uma bolsa de pós-doc, né, para a FAPESP, e rapidamente essa bolsa foi aprovada, e a Neuza ficou com a gente de 2001 a 2005. Né, e foi muito bom, porque ela assim, trouxe, né, para o nosso meio aqui as ideias, e a maneira com que vocês aí no Departamento de Bioquímica da UFRJ lidavam com essa atividade de educação e difusão de ciências, né? Foi muito bom a estada da Neuza aqui. Bom, e aí em novembro, lá, quando eu fui visitar o Leopoldo, eu vi lá, anexo ao laboratório dele, né, um estúdio, né, organizado, arrumado, preparado, para fazer coisas que ele não sabia fazer, né?
porque eu tinha muita reserva. Eu falei, gente, eu não sei nada dessa parte de tecnologia de informação, como é que eu posso fazer coisa nessa área? E aí eu falei, poxa, né? O ensinamento dele, quer dizer, você tendo na cabeça o que você quer, né? E tendo pessoas certas para executar o seu plano, a gente pode fazer, né? Uma combinação disso tudo. E a Heloísa, que fazia parte do CBME, ela tinha um pós-graduando, o Oscar, que agora o Oscar foi para a França, ele virou francês, casou lá e tudo. E o Oscar era, nessa época, né, em 2000, 2001, ele era, assim, expert em tecnologia de informação. E aí, conversando e tal, eu gostaria de fazer alguma coisa de células e tal, e aí a gente começou a se reunir e saiu esse primeiro CD, eu até falo, desenvolvido pelo CBME, né? Em parceria, mas assim, com orientação, né? Lá do Departamento de Bioquímica, quer dizer, com essa visão do Leopoldo, né? Que deu o start aí, quer dizer, você não precisa saber fazer tudo, né? Basta você ter as pessoas que sabem fazer aquela proposta que você quer. Então, saiu Células Virtuais, que já agora está sendo arrumado, como é que fala? Reeditado, porque a Adobe tirou o Flash de circulação, isso foi feito em Flash. Tudo isso eu fui aprendendo, né? O nome dos programas, essas coisas aí, eu não sabia nem que existia. Bom, e aí eu tive sempre a colaboração constante da Nelma, desde sempre, como eu digo, né? Porque a Nelma, nem lembro se ela, acho que ela estava no CBME, depois ela fala, junto desde o começo, mas ela acabou sendo professora de práticas de ensino na nossa licenciatura, então essa parte de pedagógica, que eu nunca tive, né? A Nelma começou a ter experiência com isso, né? Com essa parte mais pedagógica e tal, então sim, eu acho que a gente não teria desenvolvido muita coisa se ela não tivesse junto, tá? Bom, do lado do CDCC tinha uma casa velha caindo aos pedaços. E aí a Pró-Reitoria de Pesquisa, lá da USP, naquela época, acho que foi em 2002, que a gente ficava pedindo coisa, então era o Hernan Charmovitch, que era pró-reitor, ele falou, olha, pedir coisas assim, funcionário, vaga, é difícil, mas se vocês pedirem alguma coisa fixa, né, a gente vai analisar. E aí, essa casa estava à venda, era uma casa de herdeiros que estava abandonada, e o professor Schill, que era o diretor do DCC, era o sonho dele comprar essa casa que era do lado. E aí eu falei para o Glaucio, vamos pedir a casa, né? E não é que deu certo? Aí a USP comprou, quer dizer, depois de 18 anos a gente conseguiu passar a escritura, porque envolvia herdeiros, né? Mas os herdeiros nos deixou a gente usar a casa sem ter comprado, né? Mas, enfim, ficou todo esse trâmite aí. E aí, a gente, nessa que a gente chama a sede, né, da Coordenadoria de Educação e Difusão de Ciências, né, do CBME, a gente montou isso que a gente chama Espaço Interativo de Ciências, né? O que tem nesse espaço? Quem já veio aqui, né, em 2017, viu que a gente tem lá 2 salas de exposições, isso aqui já foi remodelado, mas inicialmente, né, temos um laboratório para fazer experimentos, temos essa parte de exposição, e tem visitas agendadas por escolas e visitas espontâneas. E aí, com isso, em 2000, acho que 2003, 2004, não me lembro bem, o professor Leopoldo nos convidou para integrar a rede naquele projeto apoiado pelo CNPq. Vivian deve lembrar disso. Então, e com isso, em 2004 foi feito um simpósio, né, desses projetos apoiados pelo CNPq,
E eu fui lá e falei lá o que a gente fazia e tal, contei, né? Então, foi assim o primeiro simpósio que eu participei então, do que seria o embrião da rede, né? Aí, voltando a São Carlos, em 2005, o Leopoldo voltou a São Carlos. Ele veio dar uma palestra aqui, a gente tem lá no Instituto Ciências 19 horas, era toda terça-feira, e ele veio dar uma palestra, a Era das Trevas e o Iluminismo, né? Aí em 2005, né? E a Vivian, você também veio em 2011, tá? E é onde você deu a palestra A Ciência Vista pelo Surdo, em 2011. E daí eu vou pôr o link dessa palestra, foi isso que eu vi hoje. Ouvi de novo. Bom, a parceria com o do CEPIDES, né? Tanto o CBME, o INCT, com o CDCC, começa a se efetivar mesmo em 2004, quando a gente muda para essa casa, como implantamos aqui o centro, essa casa do lado, né? Que é ao lado do CDCC. E lá tinha uma injetora, isso a gente já sabia desde o começo, né? Desde lá de 2000, que tinha uma injetora de plástico. E a ideia, eu conversando com os professores, meus colegas de bioquímica, era assim, a coisa mais chata de bioquímica era estudar a estrutura de DNA, proteína e tal. Os alunos achavam chato, né? Quando você fazia avaliação de disciplina. E aí a gente resolveu, pensamos, discutimos e fizemos, então, os modelinhos lá para injeção de plástico e injetar nessa injetora, tá? Então, isso surgiram, então, os kits, que a gente chama, né, para montar, com as pecinhas, para montar a estrutura de DNA, RNA, aminoácidos, proteínas, e essas estruturas do protein folder, que né, o que representa aí a hélice e a fita beta, com a ajuda do Richard, né, que é muito caprichoso para fazer essas estruturas. E aí estamos aí com esse material até hoje. Tá todo mundo escutando? Sim. Sim, tá. Porque a gente não fica vendo vocês, parece que perdemos, né? Aí também, nessa ocasião, a gente fizemos um jogo também de sintetizando proteínas, que no papel, né? E depois ele foi feito também online. Aí esse jogo acabou fazendo parte de uma caixa da Experimentoteca. O CDCC teve um projeto que foi desenvolver essas caixas, esses kits, né? Com vários, tem mais de 30 experimentos diferentes que o professor pode levar para a escola e fazer o experimento na sala de aula. Ele é um kit preparado para cerca de 25 ou 30 alunos, Anelma, você lembra? Não, cada kit, na verdade, tem 100 kits diferentes, envolvendo ensino fundamental e ensino médio, e cada kit atende, por exemplo, 10 grupos de alunos. Então, numa sala com 40 alunos, né, então atenderia 10 grupos com 4 alunos cada. Então, tem material repetido para trabalhar com 10 grupos em cada uma das salas. E tem da área de física, então, tinha de química, de física, de matemática, e não tinha dessa nossa área de mais molecular, né? Vamos chamar de biotecnologia e biologia molecular. Então, a gente começou também, hoje tem mais de uma caixa, porque depois tem o jogo e tem também uma de montar DNA e tal. Enfim, aí a gente também, com o modelo, né, baseado no que vocês da rede faziam, a gente começou a montar cursos para estudantes, né, do ensino médio, o ensino superior usava esse material no ensino superior também, e o Richard com os alunos da pós-graduação, dando aí aula de estrutura de proteína. E também
com professores do ensino médio, tá? Por sorte, eu fui na diretoria, na Secretaria de Educação em São Paulo, e conversando com uma professora que trabalhava lá na secretaria, nessa área de cursos e tal, a Beth, ela disse que tinham feito um levantamento aí, os professores queriam cursos de atualização na área de biotecnologia. Então, foi junto à fome com a vontade de comer. Eu falei, a gente quer dar curso nessa área. Então, a gente fez loucura, né? A secretaria tinha convênio com um hotel em Serra Negra e fazia cursos lá. Daí, a gente fez 2 cursos, 300 professores, mais ou menos, em cada curso. Aí eu levei uma pancada de alunos, né, que já trabalhava com a gente nessa área. Isso aqui é uma das atividades que a gente fez, inclusive atividade prática, vamos dizer assim, extração de DNA, montar a estrutura do DNA. E esses professores eram PCLP, são professores coordenadores de... O que é o O mesmo, Nelma? De professores coordenadores de... Professor coordenador de oficina pedagógica. Isso, professor... E cada DE, cada diretoria de ensino, tinha 1 ou 2 professores da área de ciências, ou biologia e química, né? Então, aqui tinha 90 e tantas diretorias de ensino em São Paulo. Então, imagina, né? Que a gente enfrentou isso daí. Depois, esses coordenadores nos chamavam e a gente foi para 18 diferentes regiões do estado de São Paulo, atingindo mais ou menos 950 professores. A gente fez 3 cursos aqui no Instituto de Física, em julho, aí vinha professor de outros estados, inclusive. Com o fato de ter o INCT, a gente tinha parcerias no Paraná, em Irati, em Ponta Grossa, lá em Viçosa, que tinha uma pesquisadora envolvida também, e aí a gente fez 2 SBBQ, né, regionais, 2 no Ceará e 1 em Natal. Bom, essa loucura, depois de alguns anos, a gente não fez mais, né, porque ninguém mais tinha fôlego para isso. Aí, assim, com muito empenho inicial, antes da gente implantar, da Neuza, a gente acabou implantando os clubes de ciência, que a Nelma vai falar um pouquinho deles. Eu passo, Nelma, o slide ou você passa? Ou você quer assumir? É melhor você passar, Leila, porque eu estou abrindo aqui o arquivo, eu estou num notebook que está um pouco lento aqui. Então tá. Eu vou passar, então, e você vai falando. Tá. Bom, aqui, na verdade, são 2 slides, vou falar um pouquinho do clube, né? Porque me envolvi mais diretamente junto com a Gislaine, que é a educadora que vocês estão vendo aí na foto, né? E que muitos de vocês conhecem, que foi, como a Leila já tinha mencionado, né, quando a Neuza, que foi a pós-doc, que veio no início, né, do CEPID, que era do grupo, né, ali do professor Leopoldo e da Vivian, ela já no projeto dela já havia, né, mencionado a formação desses clubes de ciências. Com ela, né, Leila, a gente não chegou ainda a montar no período que ela esteve aqui, mas a gente, a partir de 2007, né? Acho que foi em 2006, viu, Nelma? A gente estava considerando 2007, mas eu procurei aí. 2006, então, logo depois que ela acabou, né, que acabou a bolsa dela, a gente implementou os clubes de ciências e, desde então, anualmente, a gente tem oferecido turmas, né, alguns anos 2 turmas, então, de alunos, uma média de 20 a 25 alunos cada turma, alguns anos 1 turma, e
Na pandemia, não é, a gente fez um clube virtual, entre aspas, né? Mas, de qualquer maneira, né, a metodologia dos cursos de férias, né, do professor Leopoldo, e que a Neuza trouxe, né, assim, para cá, nos cursos para professores e para estudantes, a gente incorporou no Clube de Ciências, justamente colocando todas as atividades, não é, principalmente experimentais, do ponto de vista de um problema, partindo de um problema, de uma situação, um problema, e aí, então, fazendo todo aquele percurso, não é, de não protocolo, né, a ser seguido para montar uma atividade experimental, mas sim a partir de uma pergunta e como que esse problema, por exemplo, pode ser resolvido, né? Então, já em mãos, por exemplo, com os modelinhos de DNA, os kits de DNA, então, ao invés de, né, falar diretamente da estrutura, né, do DNA, então a gente colocava uma situação, qual a importância, ou então tinha um problema, né, colocado, né, se a gente, por exemplo, né, o agricultor procurava um pesquisador querendo, enfim, ter fazer um melhoramento, né, que seja num morango, ou então utilizando essas técnicas da engenharia genética, como é que isso poderia acontecer, e aí, então, a gente ia trabalhando os conceitos a partir de uma situação inicial. E os clubes de ciências são para alunos da escola pública, né, alunos das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, e a ideia justamente, a gente sempre fez uma seleção, porque sempre teve um número maior de interessados do que aquilo que era possível oferecer de vagas, né? Os tutores dos clubes são alunos da licenciatura em Ciências Exatas, que é um curso noturno que tem no campus da USP de São Carlos. Eles se formam professores de ciências, então era um local de prática profissional para eles, né, de aprendizado também para os alunos da licenciatura. E aí foram feitas várias, né, aqui nesse slide, vocês têm fotos pequenas aí, né, de várias turmas, mas, de qualquer maneira, e a gente sempre teve uma colaboração muito grande com o CDCC também, no sentido de não, né, utilizar os espaços e mesmo expertise do CDCC, mais recentemente, por exemplo, na área de robótica, de maker, que tem esses espaços aqui, e que os alunos do Clube de Ciências desenvolviam atividades. Algumas turmas a gente fez as turmas eram temáticas, tem temas, né, tinha um tema, por exemplo, podia ser biotecnologia, por exemplo, né? Outros a gente fazia um pouco sobre demanda, então consultava o grupo que chegava de alunos, e aí, então via quais os temas de interesse deles, e aí então era feito um planejamento das atividades, mas sempre tratando de atividades práticas e experimentais relacionadas às ciências da natureza, física, química, biologia, às vezes até matemática, e muitas vezes integrando, e procurando, claro, né, contemplar a expertise tanto dos nossos monitores, quanto também, por exemplo, dos setores do CDCC que colaboraram, né, com as atividades do Clube de Ciências. A gente colocou um número aí de 350 estudantes, eu acho que passou um pouquinho mais, e como eu falei, em 2021 a gente fez um formato que não é bem Clube de Ciências, mas partindo de uma vontade da Gislaine, né, que gosta muito da questão da gamificação, que também tem sido muito falada na área do ensino, a gente montou o que a gente chamou de Ciência em Jogo, enfim, um clube, né, virtual, em que o tema foi vacinas, né, e que aí, então, eles fizeram um percurso em várias fases. E esse ano, a gente também fez um modelo diferente do que a gente vinha fazendo até então, que as turmas ficam durante todo o ano, praticamente, ano assim, de abril até final de novembro, com os encontros semanais. A gente fez um bloco fechado de 3 encontros, como está aí, e o tema foi mudanças climáticas, e também usando recursos variados, né? Montagem de maquetes, o caderno de registros por meio de tablet,
Então, a ideia sempre é trabalhar, né, temas científicos, a questão dos métodos e procedimentos científicos, aproximar, não é, os pesquisadores da universidade aqui por meio de palestras, eles fazendo entrevistas, ou seja, né, da profissão, né, pesquisador desse grupo, né, de alunos. Eles faziam, né, é feito um workshop no final do clube, onde eles têm que fazer a exposição de alguns trabalhos que eles desenvolvem, e justamente para estímulo à carreira científica. Alguns deles prestaram vestibular para as áreas de ciências biológicas exatas, outros não, porque também a ideia não é dirigir necessariamente, mas sim de dar esse estímulo, apresentar, inclusive, a universidade para eles. Pode continuar. Mas, de qualquer maneira, tem sido um trabalho muito reconhecido, né? E sempre houve muito empenho, né, do EIC, né? E também uma necessidade que a gente observa, não é? Mesmo numa cidade como São Carlos, que é uma cidade do interior do estado, relativamente pequena, né? Tem 300 mil habitantes, mas é preciso do apoio das instituições, não é? Como a universidade, por exemplo, para trazer esses alunos para esses espaços. E apoio no sentido do transporte desses alunos até esse espaço, né? Porque se o aluno, por exemplo, um aluno que às vezes queira vir, né, mesmo que uma vez por semana, o deslocamento de ônibus pode ser oneroso para a família, e até mesmo o lanche, não é? Então, a gente tem que, né, sempre foi, né, a Leila sempre foi muito sensível a isso e procurou, dentro das possibilidades e das contingências, né, de verba, da gente dar essa cobertura para os alunos também, para que isso não fosse um fator de desestímulo a eles. E aí, né, nesse slide que a Leila está colocando aí, né, então, além da questão do clube de ciências, uma outra inspiração também, que justamente pela peça, quando veio, né, do Leopoldo, para essa integração da ciência e arte, eu, na época, já, assim, né, docente de FISC, e né, submeti um projeto para o CNPq, nessa área né, de difusão científica, junto com a biblioteca do CDCC, que já tinha alguma experiência de contação de história, não é? E aí, então, a contação de história com temáticas científicas, mas uma contação mais dramatizada até do que se entende por contação. Então, vocês estão vendo uma foto aí, é o Laerte, que é um ator profissional contratado. Então, a gente trabalhou alguns temas. Então, por exemplo, Arquimedes, porque tem aqui, não é, na área de exposição do CDCC, os pesos, né, de Arquimedes. Um outro relacionado a Oswaldo Cruz, né, um cientista brasileiro, e depois um outro tema que Vivendo no Cerrado. Então, a gente fez essa contação, né, dramatizada e oferecia, né, com alguma regularidade para as visitas que vinham ao CDCC e ao EIC, e também, em alguns momentos, a gente foi até algumas escolas, tratando desses temas. Então, foi algo muito enriquecedor, assim, e que, enfim, a biblioteca aqui do CDCC ainda continua com o projeto Contação de Histórias, não só com temáticas científicas, né, mas da literatura infanto-juvenil, porque é uma biblioteca muito focada nesse público, né, mas é um recurso muito, muito interessante para se trabalhar essas temáticas, e para se trabalhar ainda hoje, principalmente num momento de telas, como a gente está, não é? Mas a contação, principalmente para os menores, ela ainda é muito envolvente e é uma experiência muito boa, né? E que teve realmente essa inspiração. Então, acho que é isso, né? Os meus 2 slides. Era isso daí, sim, Nelma, obrigada. Então, gente, e aí a gente começou a ver que desenvolver material físico, né? Tem as pecinhas, modelinhos, baralho, enfim, coisa que precisasse de impressão, era muito oneroso, era muito caro, e vender material escolar
se você der, é lindo, maravilhoso, mas vendido é muito complicado. Poucas pessoas, poucas escolas ou poucos governos se interessam. Então, eu tive um projeto do CNPq que tinha 2 pós-graduandos, o Claudinei Caetano de Souza e o Rodrigo, que eu procurei, mas não achei o nome inteiro dele. Hoje ele é professor de uma unidade federal, um Instituto Federal em Goiás. E o Claudinei é um profissional liberal na área de ciência da informação. Eles viram o nosso disco de aminoácido físico, né? Eu acho que vocês muitos conhecem ele, e falaram, podemos fazer um virtual disso? E fizeram. Tá? Então, nós começamos então, a fazer materiais, joguinhos e tal, virtual. Né? Então, iniciamos a era das tecnologias de informação com conteúdos voltados aí à ciência. Né? E aí desenvolvemos, eu pus aqui 2 painéis, cruzadinhas, jogos, né? Simulador mendeliano, microscópio virtual, informação, coisas sobre Covid ultimamente, né? Nesses 2 últimos anos, linha do tempo, e esses cruzadinhas e esses caça-palavras, jogo de letras, tá? O problema é o seguinte, quando você entra nessa área, de repente, como eu falei para vocês, a empresa tirou o Adobe do ar, aí parou de funcionar um monte de coisa, né? Disco de aminoácido, a célula virtual, o jogo da síntese proteica também, ele foi para virtual, né? E aí isso precisa ser atualizado, então o que a gente acabou afunilando foi ter pessoas, né, ou jovens, né, bolsistas de um programa que a USP tem, que é programas de o PUB, programa de, como é que chama, né, uma PUB, programa unificado de bolsas. Unificado de bolsas, para os estudantes, né, de todos os cursos do campus da USP, e aí a gente tem pessoal da área de matemática, de computação, enfim. E daí, hoje, a gente já tem atualizado o microscópio virtual, usando, acho que Unity, não mais Adobe, simulador mendeliano, o próprio disco de aminoácidos, já numa nova versão, que está muito legal, vocês podem usar, pode baixar, pode entrar na nossa página, tá? Porque aparece até a estrutura em 3D do aminoácido e tal, está muito legal. E aí a gente foi também não pode ficar só na web, tem que fazer coisa para a web, programas, né, para dispositivos móveis e programa responsivo. Eu nem sabia o que era esse negócio de web responsiva, né? Eu aprendi com o pessoal da área de tecnologia, que é quando, para quem não sabe, viu, Vivian, é quando você abre uma coisa que está na web, você abre no celular e ele fica do tamanho, você consegue enxergar a página inteira e não precisa ficar navegando para cima e para baixo. Então, a gente hoje também faz isso, né? Mídias em diferentes versões. A célula virtual está em final de atualização, tá? Quase terminada. Aí, durante a pandemia, a gente inventou coisas aí de InfoCovid para criança, para adulto, para adolescente, tal, isso tudo está no... Eu ia até pôr aqui as nossas mídias sociais aí, está no YouTube, está no Instagram, que mais? YouTube, Instagram é 3, né? YouTube, Instagram e Facebook. Então, isso tudo está lá. E, enfim, aí a gente fez jogos, né, de jogar, mesmo que nem aquele jogo de dar tiro, só que esse é de ciências, né, que é o Negligência Mortal, onde essa cientista aí tem que descobrir do que uma jornalista, que doença que uma jornalista que veio para o Brasil pegou,
abordando, então, as doenças negligenciadas, tá? E quem quiser saber a doença tem que entrar, tem que jogar, tá? Eu não vou falar. Enfim, aí esse final do ano passado, esse ano, não lembro, no começo, nós terminou esse Imunodefense, que explica como o sistema imune funciona, através de um joguinho mesmo, com vários personagens aí, tem 8 fases, e, enfim, bem voltado, né, para adolescente. E agora a gente está terminando, em fase de atualização, tá, o Sintetizando Proteínas, né, numa nova versão, e em desenvolvimento, uma floresta virtual. Hoje mesmo conversei com os rapazes que estão trabalhando nessa mídia, onde a gente vai... Eu achei ótimo, agora no simpósio vai ter o diretor do MUSA, né, que é lá da Amazônia. Eu e a Nelma, no final do ano, nós fomos fazer matar uma curiosidade nossa, fomos lá para Manaus e nos enfiamos na floresta, e nesse museu também, no MUSA, que é ótimo. Enfim, a gente vai fazer alguma coisa mostrando o que pode ser explorado na floresta, né, o que contém a floresta e que pode ser explorada de uma maneira sustentável e tal. Então, eu acho que atualmente, né, então essa é a vista que a gente tem do CDCC e do EIC, né, e aqui no meio a gente tem tanto o Jardim da Percepção de equipamentos físicos, como a gente tem um jardim medicinal, e o EIC foi remodelado também, né? Hoje a gente tem painel mostrando que a gente faz prospecção de novos compostos para ver problema de resistência bacteriana, né? Para prospectar novos antibióticos, né? Essa foto foi tirada essa semana, acho que na segunda-feira, dia 25, da visitação aqui, que tem constantemente, tá? E aqui são as placas que ficam nesse painel, aqui são monitores que tem várias com tela touchscreen, que o visitante pode tocar e ver várias informações que tem aí, né? E o jardim medicinal, que a gente tem uma plaquinha falando da planta, para que ela serve, um QR Code que remete a uma cartilha que a gente tem na página, né? Onde tem as plantinhas que a gente tem aí, e que fala um pouquinho delas, e para que serve também. Então, hoje em dia, a gente tem um mudário, né? E nós também implantamos um jardim desse no campus. Nós estamos no centro da cidade, o campus está um pouco fora, enfim. E agora a gente está com um projeto de jardim medicinal na escola, que nós começamos no começo de 2020, aí veio a pandemia, e agora nós estamos retornando. Hoje mesmo eu tive uma reunião lá para a gente começar a implantar. Por exemplo, nós vamos plantar nesse espaço aqui, e num outro terreno inclinado aí, então começar a implantar nessa escola de ensino médio, que é de tempo integral estadual, tá? E então a gente vai estar começando aí esse novo projeto com as escolas de São Carlos. E aí é interessante que esse ano, né, eu folhando a revista da FAPESP, vi aqui um comentário, uma reportagem, que abordando relações entre biodiversidade e saúde, né, ajudava a engajar os jovens nessa preservação ambiental. E, na realidade, esse estudo foi feito com o pessoal da UFABC, e, enfim, e mostrou que foi publicado numa revista internacional, mostrando que quando você envolve o jovem com plantas medicinais ou com hortas e tal, enfim, em que ele tem muito mais, vamos dizer assim, ele passa a descobrir o meio ambiente, a cuidar do meio ambiente com
muito mais carinho. Bom, essa é a nossa equipe atual, né? Os professores que eu tenho aqui como colaboradores são os que fazem os projetos PUB junto com a gente, porque senão eles não dão bolsa, né? Se eu pedir 20 bolsas, eles não me dão, mas cada um pedir 4 ou 5, eles dão. Então, são bolsas para os alunos de graduação, que num programa aí da Pró-Reitoria de Graduação da USP. O Tiago, que é o nosso consultor de tecnologia de informação, a Simone, que foi muito importante nesses 2 anos que ela teve com a gente, também, a Gislaine, né, que é a nossa educadora, que gerencia tudo para nós, e sem gente, né, eu queria deixar esse recado, sem como a Nelma falou, sem o empenho, a participação da universidade, e participação não só com gente, né, mas com grana, com recursos também, né? A gente não consegue fazer difusão, educação voltada para o ensino público e nem difusão de ciências. Então, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E me coloco à disposição para algumas perguntas, eu e a Nelma, que vocês tiverem. E obrigada, gente. Agora, como é que eu saio daqui? Assim, ESC? Tá. E agora, como é que eu vejo vocês? Acho isso. Pronto. Ótimo. Você conseguiu? Parar a apresentação, Leila. Tem aqui no azulzinho, parar a apresentação, você está vendo? Apresentando. Não, ali, parar. Aí, mais para cima, mais para cima. Aí. Tá legal. E aí, gente, eu esqueci até de falar que em 2017, né, a gente fez uma reunião da rede aqui, né, em São Carlos. Mas são as coisas aí que a gente vai... Vivian, levanta a mãozinha. Leila, você não sabe as memórias enormes que essa tua palestra trouxe para mim, né? Me lembrou da Neuza, porque a Neuza assumiu há muito tempo, e Neuza foi minha aluna de IC até o doutorado, até que você roubou ela para São Paulo, e era assim, uma pessoa incrível também, e realmente ela assumiu, mas... algumas coisas que sua palestra me fez relembrar, e eu só queria que você soubesse que muitas coisas tiveram impacto do nosso lado de cá. Aquele teu disquete de células virtuais, nós usamos milhões de vezes, né? Várias e várias vezes. Ficava lá no laboratório, as pessoas olhavam, iam ver... Os alunos de escola olhavam, então, o que eu quero dizer, eu não sei nem qual é a versão supra-sumo agora, mas naquela época foi importantíssima. A outra coisa que eu queria dizer para você que foi importantíssima, e realmente não foi o de proteínas nunca deu Ibope lá com a gente, mas o de DNA, os surdos que não conseguiam conceber. Que história complicada podia ser essa de DNA. Aquele preparar o DNA, ver as diferentes pecinhas, ver o formato, eles eram encantados com aquela, né? Então, você vê para pessoas em que a parte visual é tão importante, o impacto que aquilo tem. Eu acho que foi o único jeito que eles tiveram para começar a entender o que era uma hélice, né? O que é uma hélice, gente? Eles não tinham a menor ideia o que era isso, nem como é que ligavam um com o outro, que escadinha era aquela. E começaram a juntar, a entender as diferentes moléculas. Foi muito, muito importante. A outra coisa que eu queria que você lembrasse, que todos que assistiram a peça lembrassem, é lembrar que aquela peça que viajava de cá para lá, de lá para cá, tinha sempre uma pessoa invisível, mas sempre presente, que era o Paulinho, né? Você sabe que eu pensei nele, eu falei, eu vou falar do Paulinho, não só do Paulinho, como do Dilcênio,
também. Gilcênio foi o grande criador, né? Vocês sabem que ele faleceu, mas ele foi um grande criador. Sei. Mas o Paulinho, que sempre foi tímido, na realidade, ele conseguia fazer aquela guilhotina, cair e cortar a cabeça na hora exata, né? Ano após ano. Eu disse, um dia ele vai errar. E puff, a guilhotina era feita com reto projetor, gente. Era um reto projetor que ele projetava a lâmina, era uma coisa assim. Então, lembrar muito dele, né? E dizer que durante anos eu acho que nunca teve porque depois outras pessoas começaram a fazer jogos, mas durante muito tempo, todas as nossas reuniões aparecia a Leila com um jogo, e eram sempre jogos muito interessantes. Então, eu tenho jogos que até hoje são jogos, né? Eu não sei o quanto que esses jogos virtuais e jogos de computador, quando mudar tudo, quando mudar o celular, e os jogos físicos, que eu sei que as pessoas não gostam mais tanto e que você realmente não consegue vender, né? Mas eles têm uma vantagem enorme, né? Que eles podem ser usados forever, né? Sempre, né? Não precisa, você não precisa ficar atualizando, né? E, por último, dizer que a reunião que vocês fizeram em São Carlos foi ótima. Eu me lembro que choveu o tempo todo, né? Eu não sei se você lembra daquilo, a gente andando para o lugar que a gente almoçou, um almoço maravilhoso, cheio de plantas, não sei o quê, mas passeando no jardim lameado com chuva e achando que estava ótimo, né? Teve uma peça também lá. Eu achei que tudo foi muito bom e inesquecível. E fico feliz que você continue ainda com a gente, Leila. Eu passei a batuta para a Nelma agora, né? Mas porque estamos todos, né? Você podia passar e ir embora. Não. Além disso, eu acho que a gente tem que passar, né? Você tem que entender que a gente não é eterno, então os jovens têm que assumir, né? Os mais jovens, e levar a coisa para frente. E, além de toda essa experiência, né, que a gente já tinha. Na realidade, eu fui do conselho do CDCC, então eu acompanhei muito esse desenrolar, né, de tudo que o CDCC representa e representa para São Carlos, e também do professor Schill, foi a vida dele dedicada a isso, né? E a gente aprende, acaba se contaminando também, né? Mas tudo foi muito legal. Mas o ensinamento do Leopoldo, para mim, abriu a minha mente, né? Quando eu fui lá e vi, eu falei, se ele faz pesquisa e ele está fazendo vídeo de mitocôndria, de músculo e de não sei o quê, eu falei. Aí também, né? Conversei com outras pessoas, com um primo meu, ele falou: você não. Eu falei, eu tenho medo, eu não entendo nada, não sei fazer nada, mal eu sei usar o computador. Ele falou, não, você não tem que saber fazer, você tem que saber o que você quer. E aí as pessoas fazem. Então, é isso aí, né? Eu converso hoje com a meninada aqui da parte de informática, e aí, assim, aprendi muita coisa, mas tem coisa que eu não sei. Eu falo, o que é isso? Aí eles me explicam. Então, a gente vai tocando, né? E é isso aí, gente. E que ótimo que a gente vai se encontrar, né? Daqui uns 2 meses. Tá? Então, agradeço a todos. Leila, eu queria agradecer muito, Leila e Nelma, pela disponibilidade, pela apresentação, em particular a Leila, que ficou sempre disponível num bate-bola maluco de encontrar uma data, né? Leila com muitos compromissos nacionais, internacionais, mas mesmo assim manifestou muito claramente o carinho que ela tem pela rede, conseguir encaixar e fez a gente conhecer ainda um pouco mais do que a gente já conhece do grupo de vocês. Então, muito obrigado, Leila. Obrigado, Nelma, também, por ter feito parte desse momento importante
que vai ficar aí sempre registrado, né? Então, o pessoal costuma dizer que uma vez que está na rede, nunca mais sai, né? Então, a gente vai ter sempre esse registro no canal da rede no YouTube e certamente vai ser também uma memória importante para a gente sempre poder resgatar. Legal. João, vai ficar registrado até mudarem o sistema. Aí tudo isso se perde. Eu me lembro uma vez eu estava em Paraty e na Cadeia Velha tinha uma exposição. E aí a gente entrou, apesar de poder estar passeando de barco, a gente entrou na exposição da Cadeia Velha. Mas, enfim, a gente entrou lá e começava com uma Bíblia. A Bíblia é um livro, né? O livro físico da Bíblia, aí dizia, primeira Bíblia foi de não sei quanto, tantas páginas, blá, blá, blá. Aí você ia andando na exposição, e olha que essa exposição foi anos atrás, mostrava que aí o livro físico se transformou em microfilme. Hoje em dia ninguém tem mais microfilme. Aí depois mostrava que se transformou nisso, depois em floppy disk, depois em não sei o quê, depois não sei o que lá, e aí até que a exposição terminava com o livro físico de novo. Ele disse, tudo isso desapareceu. O livro físico de 1400 continua ali. Então, eu acho que essa coisa também conta, mas tomara que a gente consiga. A mesma coisa com as fotos. Ninguém revela foto nenhuma, ninguém faz mais álbum. Quando você quer agora alguma coisa, fica difícil. Olha, minha neta cresceu e eu não sei, quer dizer, eu não sei, eu vi assim, acabou, é uma mulher agora. A Nelma fez um álbum nos 40 anos do CDCC, ela teve essa ideia e fez um álbum físico, né, com fotos antigas. Álbum, agora a gente fala que é vintage, né? Uma coisa tão assim, né? Então, e no fundo, né, a gente fez um álbum com cara de antigo, né? Mas está virando um objeto mesmo vintage, como fala, né? Mas eu gosto, né? E acho que vai ficar aí. Bom, gente, que bom. E que bom que gostaram, porque algumas coisas esqueci, né? Com isso, a gente acaba... Eu falo que a gente acaba emitindo pseudópodo, né? Para vários lados, né? E já levei muito assim esse projeto de educação, mas a pessoa não entende nada de aspectos educacionais e pedagógicos e não sei o quê, mas eu nem ligava, sabe? E continuei fazendo as coisas. Mas, enfim, a gente vai emitindo pseudópodo aí por onde achar que é legal e que satisfaz e que seja útil para a sociedade. Tá? Legal, então. Obrigada mais uma vez. Eu só queria fazer um registro, se me permite, a Clélia também, não vou me alongar, mas só fazer um registro. A Angelina, né, do CDCC, está aqui presente, né, na reunião. Faz parte, né, o que a gente chama de Grupo USP São Carlos, inclui o EIC e o CDCC, né, e a Angelina está aqui representando. E também dizer que eu acho que a Leila, por mais agradecimento que tenha feito a mim aí, mas eu acho que quem concebeu todo esse, né, desde o início do CEPID, que toca até hoje, né, eu acho que é responsabilidade, né, e de crédito para a Leila, né, que sempre foi muito dinâmica, é dinâmica, né, ainda, e o mérito devagar. Não, mas é todo dela, não é? E que, para mim, né, essa participação, né, nesses setores de difusão, e mesmo fazendo parte da rede, sempre foi um aprendizado, né, que eu procuro levar, inclusive, para a sala de aula, nas disciplinas que eu dou, e nas algumas orientações que eu fiz nessa área. Então, acho que a Leila concentra, né, com muita propriedade nela, concentra, eu digo, não ela, né, no sentido de centralizar, mas, assim, os créditos e os louros são todos dela. Imagina, né? Eu sozinha você não faz nada, viu? Você precisa de gente em volta de você. E eu gostaria de enfatizar, eu vi a Angelina e ia falar, a Angelina,
acabou ficando com aquele projeto da Academia Brasileira de Ciências, Mão na Massa, que veio da França, que é para ensino de ciências para pré-escola e para os primeiros anos, né, do ensino fundamental. E tem um material muito rico, foi todo adaptado, né, aos nossos problemas brasileiros. E a gente, em alguns cursos que a gente deu aí em algumas regiões de São Paulo, ela deu essa atividade do projeto Mão na Massa. E se vocês quiserem também, ela tem todo esse material, para os primeiros anos do ensino fundamental e pré-escola, né? Onde são treinados, são dado curso para os professores de como abordar as ciências para essa faixa etária, tá? Então, a Angelina foi herdeira, o professor Chiu se foi, ela ficou com a batuta na mão. Tá bom? Então tá, pessoal. Mas olha, nem sem dinheiro e nem sozinha a gente faz educação e difusão de ciências. Viu? Você precisa de gente ao redor, né, que tenha assim, características e habilidades que a gente não tem, né? Então, a gente eu queria só sugerir uma coisa, todas essas palestras que eu estou ouvindo, que são maravilhosas, né? Mexem emocionalmente muito com a gente, mas aparece sempre uma grande quantidade de algum tipo de material, algum tipo de sugestão. Eu acho a nossa página da rede impossível de encontrar essas coisas. Eu acho que foi um avanço gigantesco, Leila, o que você fez naquela... Lembra que antigamente não tinha nada, você fez aquilo, organizou, está super boa, mas essa parte de encontrar materiais, não ficou, eu não consigo achar nada lá. Quer dizer, eu andei... esse pedaço não ficou legal. Não ficou legal. Precisava pegar alguém, Vivian. O duro é isso, né? Tudo envolve grana, né? Dinheiro. Alguém para fazer uma página. Isso é outra coisa. Nós já fizemos um monte de página do Cibifar, do EIC mesmo, que eles falam que também você tem que atualizar, você tem que utilizar layouts mais modernos e tal, e mais fáceis de navegar, né? Então, precisava de alguém, sei lá, pegar um grupinho de alunos que gostam de fazer isso e botar essa página mais atraente, vamos dizer assim, né? Mais fácil, eu acho. Principalmente essa fase de encontrar coisas. Exato. A gente não sabe. Bom, isso daí é a divulgação dos materiais, do que você põe em páginas, é um outro problema que a gente enfrenta também. Não pensa que a nossa página tem milhares e milhares de acesso, não. Algumas coisas têm mais acesso que outras, mas isso é uma dificuldade de você fazer a difusão, né, a permeação dessas coisas que a gente produz. Eu não consigo fazer de botar essas coisas na Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo. Você encontra várias barreiras. Agora hoje, na reunião com a Marília, não, ela me falou, espera mudar o governo, porque agora está uma bagunça lá, porque o que era secretário saiu para se candidatar a deputado, e mudou, agora está outra equipe lá, enfim, é meio complicado isso. E é isso aí. A gente vai divulgando aí, boca a boca. Então tá, Clélia. A Clélia. Quem que vai encerrar? João? Ou Clélia? Não sei. Eu nem percebi que a Clélia caiu, né? Mas você a Clélia caiu? Ai, que pena. Caiu. Uhum. Tá, mas está gravando aqui, ainda, né? Está logado aqui o nome dela, mas eu acho que ela não está. Uhum. Mas ainda está gravando, porque está REC aqui, né? Está gravando. Tá bom. Então, se vocês quiserem encerrar.
Eu acho que se a gente saindo, a gravação, ela encerra automaticamente. Estou vendo aqui se a gente consegue fechar a gravação, mas eu acho que não. Acho que não, é. Bom, Leila, muito obrigado de novo por ter topado, e a gente encerra aqui esse ciclo de seminários com as coordenadoras e ex-coordenadoras dos grupos da rede, e o próximo vai ser presencial, e aí já vai ter a Vivian lá no nosso encontro, tá bom? Tá legal. Que negócio é esse de eu estar lá? Mas olha, presencial é melhor do que assim, mas presencial é melhor do que assim. Eu acho essa coisa. Leila, eu fico nervosa só. Pelo menos é mais fácil apresentar e ver todo mundo ao mesmo tempo. Pois eu também. Você sabe que eu estava nervosa para apresentar isso, né? Porque... É horrível, é horrível. Toda vez que eu falo a Vivian, para a Vivian dar esse salto do lado de lá. Eu não gosto da ideia de falar lá, não, mas a gente se encontra por café, para o almoço, e a gente fala nessas horas. Tá bom. Tá legal. Ó, pessoal, um grande abraço, então. Bom revê-lo. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.